Eu não sou tão otimista, porque se você analisar a história das lutas contra o aumento de tarifa, você precisa de insurreições populares, revoltas de grandes proporções para você conquistar, né, a revogação dos aumentos de tarifa, né. Mas por outro lado, você vê uma expansão na discussão, né, no número de cidades, enfim. E mesmo as cidades que não têm tarifa zero, eu estou falando em 144 cidades que têm uma tarifa zero universal, né. Se você for avaliar as cidades que têm alguma política de gratuidade, né, o passe livre estudantil, para diversas categorias, tem, municípios com passe livre para gestante, né, para vários segmentos, né, uma política segmentada também que atende, né, então esses quase 8 milhões são nas cidades que são integralmente atendidos. Se você pegar o número, né, de quem é atendido nessas políticas segmentadas, o número é muito maior, né, tarifa zero no final de semana, então tudo isso tem sido ampliado. Então para quem vem, né, eu comecei a militar no movimento Passe Livre em 2005, ano de fundação do movimento. Naquela época, você falava em tarifa zero, era coisa de maluco, assim, as pessoas, era utopia, né. Eu já ouvi, assim, os argumentos mais absurdos, né. Então, 20 anos depois, você fala em tarifa zero, já não é não se debate mais se é possível ou não é possível, Mas se com debate como vai ser implementada. conclusão virou Quando pauta da direita e tal, que era uma coisa que eu queria te Né, perguntar mais pra mas frente. mas assim, quando eu falava em tarifa zero em 2006, 2007, era com: "Ah, não, esses jovens", era coisa, era visto como ideia de maluco, assim. É interessante porque, guardadas as devidas proporções, boa parte das pautas que a gente luta, sejam elas aquelas que a gente conquista ou não, elas sempre começam com esse caráter do impossível, da Isso, luta né, a luta contra. contra 6 por 1 agora também encara a mesma questão, mas vai tendo aceitação popular, né, então, de uma ideia utópica, impossível, né, hoje é uma política bastante consolidada, né, seja de forma universal, seja de forma segmentada, e é uma política também, agora eu não tenho de cabeça, mas, eu vi uma reportagem no UOL, né, do final do ano passado, que é uma das bandeiras de esquerda com maior aceitação popular, né, hoje, né. A maioria da população brasileira, depois eu posso pesquisar o número, né, para não eu costumo chutar alto, né, daí Se vocês conseguirem achar aí depois, pega ali o vê se acha a matéria da UOL pra é gente da falar. UOL, acho que até saiu na coluna do Leonardo Sakamoto, se não me engano, né, mas estava à frente da 6 por 1, né. Então, de uma coisa extremamente, incompreendida para uma das políticas de esquerda hoje mais populares aí, né, com maior aceitação. Sim. E onde ela é implementada, ela não cai. Por exemplo, a gente tem um caso de Canoas, que eu acho que é muito interessante, na região metropolitana, de Porto Alegre, né. Ela foi implementada como uma medida, eh após aquelas enchentes, né, que o Rio Grande do Sul sofreu, foram muito fortes em 2024, se não me falha a memória, as Sim. enchentes no Rio Grande do Sul, né, 2024. Então, para ajudar a população, né, a cidade a se reconstruir economicamente, porque o transporte tem esse papel, né, ele consome muito do orçamento das famílias e ele faz a cidade funcionar, a economia, né, das cidades funcionar, né. E aí foi implementada como uma medida ali provisória, assim, sei lá, de alguns meses, e ela foi sendo prorrogada, porque você não conseguiu mais tirar, entendeu. A prefeitura: "Não, vai até novembro", aí novembro: "Ah, vai até dezembro, vai até janeiro", e, né, se consolidou. Agora tem um projeto e a tarifa não conseguiram voltar atrás, porque é uma política muito bem-sucedida onde ela é implementada, né. Socialmente bem-sucedida, economicamente bem-sucedida, o transporte coletivo ele tem, ele é um serviço público que ele é transversal, né, então, ele tem essa relação com o direito à cidade exatamente porque ele atravessa, né, muitas relações.
Você depende da mobilidade, né, e aí a classe trabalhadora, né, do transporte coletivo para acessar bens, serviços, né, e direitos. Então, Mas é interessante isso que você tá falando bom, 2000 era 2005 quando estava começando, é isso? o Movimento Passe Livre foi fundado em 2005, né, aí depois a gente pode entrar Ah, mais na sim, sim. história. Não, mas você diz: "Ah, 2005 lá parecia papo de maluco, utopista, etcétera", e Até a nossa bandeira era o passe livre estudantil, né. já jogava um pouco mais pra baixo, digamos, pra Que não era o debate sim. do movimento Mas, estudantil. pô, quer dizer, porque isso aparece nas pautas em particular, escala 6 por 1, a própria jornada de trabalho, garantia de direitos, isso poderia a gente pensar como um todo, mas inclusive na própria pauta da revolução e do socialismo nesse sentido, né, que geralmente aparece: "Não, É. isso é uma utopia, isso já passou, isso é papo de maluco". Claro, guardadas as devidas proporções, né, o que isso uma coisa é acabar com a escala 6 por 1 ou a tarifa zero, outra coisa é um processo Uhum. insurgente que culmine na derrocada do capitalismo. Mas guardadas as proporções, meio que fica esse clima um pouco de sempre ganha no começo sempre uma descrença, até que a própria prática se mostra o contrário, né, mostra como impossível, na verdade, é muito possível. Exato, Interessa né, e aí tem que ter paciência histórica, né, sim. pra e memória, né, porque hoje se fala em tarifa zero desvinculado de todo esse processo, né. Foi uma década, né, porque o Movimento Passe Livre ele nasceu em 2005, oficialmente, foi fundado, mas ele nasceu de uma articulação que é anterior, que é do início dos anos 2000, né, do início do século XXI, e que teve uma grande influência da revolta do Buzu, foi uma revolta popular contra a aumento de tarifa E em revolta que foi Salvador. essa? Ah, Salvador. Em Salvador. Foi a primeira grande revolta, popular pelo transporte coletivo do século XXI, né, e ela influenciou na a campanha as campanhas pelo passe livre, em especial de Florianópolis, que foi quem deu o chamado para a fundação de um movimento nacional, né. Então se você pegar de 2003 a 2013, é uma década de construção, né, e de luta em torno da discussão da tarifa zero, né. E tu começou a tua militância já no surgimento na organização do surgimento do MPL mesmo? Ou tu pegou meio que o movimento já se constituindo nos primeiros Eu momentos? cheguei no início, né, eu não participei da plenária, que foi no Fórum Social Mundial, 2005 em Porto Alegre, foi a plenária de fundação, mas eu acompanhava as notícias pelo, né, saudoso finado CMI, Centro de Mídia Independente, ali era um canal, né, um veículo de comunicação independente que foi muito importante, né, nesse início do século XXI ali, anos 2000, que veiculava, né, mobilizações, diversas articulações, então foi um canal que articulou a criação do MPL, então acompanhava por ali, eu vivia em São Paulo, eu participava de algumas eu era do Grêmio, né, do Cefet, Você era secundarista ainda então, né? era secundarista. E aí já acompanhava, a campanha pelo passe livre estudantil lá em São Paulo, que não era, né, o MPL, mas depois aderiu ao movimento, então eu comecei minha militância mais ou menos ali, quando eu era secundarista, participando do Grêmio, eu participei dos Dias de Ação Global, né, da Ação Global dos Povos, que era foi chamado Movimento Antiglobalização, né, que articulava dias, né, de mobilização, eh, globais, né, contra alguns dos instrumentos do neoliberalismo, né, fazia esse enfrentamento. Então, fez o enfrentamento ao projeto da ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, que é pouco lembrado, né, mas é uma grande vitória da esquerda brasileira, né. A ALCA não foi implementada, teve muita luta, né. Então, E agora a gente tá comemorando o acordo do Mercosul com a União Europeia. União Gente, Europeia, eu digo uma parte considerável da esquerda, sim. né, pra ver onde que a É. gente tá. Então, nesse caldo político ali de secundarista, eu era meio do movimento punk, então via coisas mais ou menos por aí, e aí E tu entrou no MPL naquele período e você continuou até agora? Teve algum momento sim, sim. e daí você atuou em São Paulo, depois em Florianópolis? Comecei em São Paulo, minha militância, né, eu era secundarista, né, participava de manifestações, participava do Grêmio, mas não tinha uma militância organizada, né, então minha primeira experiência de militância organizada foi no MPL São Paulo, Movimento Passo Livre de São Paulo. eh o MPL foi fundado em
janeiro de 2005, já tinha uma campanha pelo passe livre estudantil lá, essa campanha foi aderir ao movimento, e aí, né, eu soube da criação e tudo mais, aí fui atrás do pessoal, comecei a me organizar, no MPL em 2005. Em 2007 me mudei para Florianópolis Você tá há uma e década e meia, então, nessa luta, dá pra se dizer. não, 2, né, 2, 2, mais de 20 anos. 2 décadas, é. Fazer 21 anos agora em 2006, né. Claro, o movimento sempre com momentos de fluxo, refluxo, mas eu sempre, eh, eu falo que, a discussão do transporte coletivo é o meu Moby Dick, assim, né, eu não consigo me desvincular, né. Às vezes o movimento dá uma caída, mas eu estou acompanhando outros locais, volta, eu estou sempre pensando nisso, porque é uma coisa que me move muito, né, desde sempre. Eu cresci em São Paulo, né, um bairro mais distante, então dependia de ônibus e metrô para chegar na escola, né, uso transporte coletivo desde os 10 anos para ir para a escola. E tem uma tendência de que nas capitais, em geral, a questão da mobilidade urbana é ainda pior do que geralmente nas cidades do interior, né. E São Paulo é o pior Ai, ou não? Tô enganado? não sei, viu, aí é uma questão que o transporte coletivo no Brasil é tão ruim, né, é um serviço tão precário, e aí vale dizer, 100% privatizado desde sempre, né, nasceu privatizado. Que é difícil você fazer esse ranking de onde que é pior, né, porque o transporte coletivo de Florianópolis é muito ruim, né. Então depende muito da onde você mora da cidade. Se você é atendido pelo metrô em São Paulo, você Faz sentido. tem, né, agora se você mora na periferia de São Paulo, aí você tem dados, né, a pessoa perde, às vezes 4 horas, né, do dia ou mais nos deslocamentos, casa, trabalho, trabalho, casa ou casa, escola, né. Então, eh, eu Talvez acho que vale a pena você pensar, porque as nossas cidades elas são as cidades segregadas, né. O Milton Santos fala da cidade espraiada, né, que é o modelo da urbanização corporativa brasileira, então que cria segregação. Então você vai ter espaços que são mais valorizados do que outros, são mais bem atendidos por serviços públicos do que outros, né. Então eu acho que, vale mais a gente pensar na lógica de onde você está em cada cidade, né. faz sentido, Tem faz cidades sentido. que, eh, pequenas, que o transporte coletivo também é inexistente, então Qual que é a tua formação? Tua formação em eu sou geografia? geógrafo, Ah, tá, sou imagino. formado em geografia, tenho, graduação e mestrado em geografia, Ah, e aqui o pela Universidade e o Federal de Santa mestrado foi Catarina. quando tu desenvolveu a pesquisa sobre o do passe estudantil pra Tarifa Zero, que depois se converteu no livro, é isso? É, isso aí, Ah, tá. Daqui a né. pouco eu já te pergunto também então sobre isso. Mas assim, uma das coisas que eu queria começar perguntando é, pensando assim num público que eventualmente nos acompanha que não tem nem zero domínio, vamos pressupor assim, sobre o assunto. Se tu pudesse, de maneira sintética falar qual que é o cenário hoje do transporte público meio que como um todo no país, e qual que é o por que que isso é um problema, assim? Claro, imediatamente eu acho que qualquer um sabe que é um problema quando sente na própria pele, mas ele vai além inclusive dessa percepção imediata, né, ele tem outras consequências ainda maiores, né, então tipo, se tu pudesse resumir, assim, na tua avaliação, como é que é o transporte público hoje no Brasil? Primeiro, eu acho que o mais correto é a gente chamar de transporte coletivo, né, Ah, perfeito. porque, não tô nem te corrigindo, assim, né, mas porque se você for, né, correto você pode chamar de público também, mas eu gosto de chamar de transporte coletivo, porque como falei anteriormente, ele é um serviço, né, privatizado desde sempre e que funciona exatamente como um serviço, mercadoria, né, é um serviço vendido que tem, como principal público os estratos, né, mais empobrecidos da classe trabalhadora e que funciona meramente sob um viés econômico de funcionamento da cidade, né. O transporte coletivo nas cidades brasileiras, ele é pensado o quê? Para atender
a necessidade de deslocamento da principal mercadoria que existe no sistema capitalismo, que é a força de trabalho, né. Então, eh, qualquer cidade brasileira, você avaliar aí o desenho das linhas, o quadro de horários, né, elas existem para levar os trabalhadores para o local, né, de exploração da força de trabalho, né, para as empresas, ou para levar os estudantes para a escola, né, o local onde eles vão se formar enquanto força de trabalho, né. Então você tem horários mais abundantes, embora, né, ainda assim, insuficientes para fazer esse deslocamento. Já nos horários que seriam reservados ao lazer, à formação cultural, né, à circulação na cidade para atender outras necessidades, né, aí você vai ter um quadro de horários reduzido, Certo, né. é que uma das principais críticas que aparece, assim, mais num campo mais imediato, é como é difícil os ônibus no domingo ou no final de semana, feriado, Exato, né. né, porque não é interessante para o capital que a classe trabalhadora esteja aí circulando por toda a cidade, né. E aí a tarifa, que ela existe desde sempre, ela serve como mecanismo de controle social, né, que vai determinar quem pode circular pela cidade, né, eh, e quando, né. Então, tanto o desenho do sistema, né, o desenho das linhas, a quantidade de horários, né, das linhas, quanto o preço são determinantes fundamentais, né, mecanismos muito mais sofisticados de controle, do espaço urbano, né, e de manutenção das desigualdades. As nossas cidades são profundamente desiguais, né, segregadas e segregadoras. E o transporte coletivo, ele tem essa função, né, de manter. Então, ele é fruto, mas ele também é um dos pilares desse modelo de cidade segregada, né. Ele existe porque a cidade segrega, mas ele também, funciona para manter a cidade segregando, né. Não sei se Sim, e faz sentido pensar que é mais sofisticado, acho que foi esse o termo que tu usou, porque eu tô lembrando agora que, pra quem é da capital de Santa Catarina, sabe que Florianópolis, bom, não sei se todos sabem, mas a principal praça de Florianópolis, eu acho que era no período imperial, não sei se vocês sabem isso, ele tinha cerca, né, então não era qualquer um que podia acessar o espaço público, né, e isso era mais escrachado, digamos assim, a exclusão aos era o crime de espaços. vadiagem, né. Se o cara fosse pego aí com um instrumento musical, podia ser preso, né. E hoje População negra, né. e a população negra, especialmente. E hoje Jogar capoeira na sim. rua já foi criminalizado. Então, ao passo que essas formas de controle social tiveram que ser abandonadas, outras formas de controle foram criadas, né. E as nossas cidades, o Milton Santos chama cidades praiadas exatamente porque elas precisam ocupar um território vasto para que a especulação imobiliária possa existir. Então você tem que criar vazios na cidade para que esses vazios possam se valorizar, né. E aí, quando para que esse mecanismo funcione, você precisa expulsar a população mais pobre para as periferias, formar periferias, né. E aí o transporte coletivo ele funciona exatamente para, que a cidade economicamente que esse modelo de cidade seja viável, né. Então faz a ligação ali da periferia aos centros, né, onde as ofertas de emprego, né, e as escolas, os serviços existem, se concentram, né, e se concentram nesses locais para valorizar esses locais, né. Não foi à toa, se você, pegar, esse debate mais histórico, urbanístico, ou a UFSC, a burguesia local escolheu construir ela aqui para valorizar esse espaço, né. Então, onde você concentra serviço público, né, equipamentos públicos, você valoriza, né, aquela terra, né, o solo urbano é uma mercadoria, né. E aí esse modelo de cidade espraiada, né, cria vários vazios, cria as periferias e, com isso, segregação,
né. Então a gente tem um modelo de cidade profundamente segregador e o transporte coletivo funciona exatamente para atender, né, a essa dinâmica, né. Então, não existe para favorecer o acesso da classe trabalhadora, da população à cultura, ao lazer, ao direito ao trabalho, ao direito à educação, né, a a nada disso. Tanto é que se você tem uma greve hoje de motorista e cobrador, quem que é o primeiro setor a gritar? É a Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade, porque eles vão perder dinheiro, né, é a burguesia que perde quando o transporte coletivo para, né, então, ou seja, existe um mecanismo aí de exploração muito bem assentado, né, na nossa sociedade. E é contra esse mecanismo, né, contra esse modelo de mobilidade que o movimento Passe Livre, nasceu, né, para fazer esse debate, esse enfrentamento. Deixa eu te perguntar, você corrigiu ali quando eu falei do transporte público, na tua visão, por que que é necessário, digamos assim, enfatizar, eh, o elemento privado do transporte coletivo, e portanto evitar usar o termo como transporte público? Porque eu acho que essa é uma questão interessante, né, porque dentre alguns discursos do liberalismo mais corrente, uma delas é como o setor privado é sinônimo de eficácia, né, Certo. e o sinônimo o do público é exatamente o oposto, né. Pois Você é. fala nesse sentido, assim, para evitar um pouco esses erros de leitura? Não só, né, na carta de princípios, né, quando o movimento Passe Livre nasceu, ele já nasceu um princípio de que, seria um movimento social que lutaria por um transporte público, gratuito e de qualidade, né, fora da iniciativa privada. Agora eu não lembro os termos exatos, mas público, gratuito e de qualidade, né. Porque já desde o início, né, já era evidente pra gente a necessidade de você discutir a questão da mercantilização do serviço transporte coletivo, né. Então, por ser um serviço que funciona totalmente vinculado a uma lógica mercadológica, né, quem paga usa, quem não paga não tem acesso, né. Então, você não pode chamar isso de um serviço público, né, porque tem exatamente essa distinção. Além disso, é uma ferramenta de enriquecimento, né, existe uma exploração, né, do serviço. E o termo é esse, né, ele é um serviço público, se você for pegar lá na Constituição, enfim, é um serviço público e ele é concedido pra iniciativa privada e o termo legal é para exploração, né, para ser explorado. Então, um serviço que funciona, né, sob a lógica da exclusão, né, sob a lógica mercadológica para explorar a população, não pode ser entendido como um serviço público, na minha visão, né. Então por isso que eu prefiro sempre usar o termo transporte coletivo, né. O que a gente quer é que o transporte seja de fato público, gratuito e de qualidade, né, com tarifa zero universal Uhum. e financiado por quem se beneficia, porque quem se beneficia com o funcionamento do sistema de transporte coletivo são as classes dominantes, as classes opressoras, a burguesia, né. É ela que se beneficia, como falei anteriormente, se tem greve, se o serviço para, primeiro a achar ruim, a gritar, né, a condenar, a paralisação do serviço, são os setores empresariais, porque, obviamente, eles se beneficiam diretamente com o funcionamento desse serviço, né. E nada mais justo que quem se beneficia financie, né, pague. Hoje a lógica é invertida, né, o usuário que é explorado que financia o sistema que beneficia todo o funcionamento da cidade, né, em especial, as classes a elite econômica da cidade, que é quem mais se beneficia, né, e não é quem, financia o sistema. Então é uma lógica muito perversa, né, totalmente,
injusta, né, duplamente injusta. Você é explorado duplamente quando você é usuário do transporte coletivo, Ser né. explorado para depois ser explorado, né, chegando no local de É, trabalho e ser você é explorado mais uma vez. explorado, você paga pra ser explorado.